Então, paz do Senhor, os irmãos estão aqui, né? Irmã Cleonice, irmã Tânia, até que enfim nós conseguimos resolver o problema nosso que estava dando dor de cabeça aqui, porque até a terceira aula nós tivemos aula normal, que foi com esse data show aqui. Aí eu coloquei o outro data show, instalei os drives dele no meu computador e deu bug. E como meu Windows é 11, ele deu problema para a gente tentar compreender o que era o problema. Eu tive que instalar o Windows 10 nele, tive que comprar um outro HD, instalar na máquina, instalar o Windows 10 novamente, para tentar resolver o problema. Mas conseguimos. Arrumei um técnico excelente lá em Brasília e o cara resolveu os problemas lá para mim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o budismo. Né? O budismo é uma religião interessante a gente estudar sobre ela. Ela é uma religião que ela adveio do hinduísmo, veio de lá, e nós introduzimos aqui, que nós temos aqui crianças, né, jovens, estudando a filosofia do budismo no Theravada, que é uma das linhas do budismo. O Theravada é o mais antigo, junto com o Mahayana. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui eles estão meditando, né? Interessante essas escolas aqui de meditação do budismo. O budismo ele não é só uma religião, mas ele é basicamente um sistema ético e filosófico originário na Índia Antiga. Por que ele é originário lá? Porque o budismo ele é uma seita advinda do hinduísmo, como nós escrevemos aqui em azul. Aqui, ó. O budismo é uma seita bem sucedida do hinduísmo que negava a autoridade dos Vedas. Por que isso? Porque Siddhartha Gautama, ele era um indiano, um hindu, e ele, a sua vida, mais inicialmente, ela é cheia de fatos e lendas que são difíceis da gente distinguir o que é fato, o que é realidade, o que é verdade, o que é aquilo que é lenda que os escritores ou seus seguidores criaram posteriormente sobre a pessoa dele, né? O povo na Índia, eles tinham ficado desiludidos com a questão do sistema de castas hindus, principalmente essas castas mais baixas, que é a casta dos párias, dos pobres, né? Eles ficaram desiludidos com ela, com esse extremamente complexo, e o número de párias cada vez mais crescia. E também o interminável ciclo de nascimento, morte e renascimento era visto com grande temor pelo povo. Então, era um problema muito sério para a gente, para o indiano resolver essa questão. Então, surgiu quem? Siddhartha Gautama. Siddhartha, ele era filho de um Rajá, que na verdade ele era da casta dos Kshatriyas, né? Que não sei, os irmãos já conhecem, né? As irmãs, a palavra Marajá, né? A palavra Marajá ela advém da palavra Rajá, governador, né? Você chama o cara de Marajá, é porque ele é um líder, né? Ou você é um Marajá, né? A gente apelida muitas pessoas de Marajá. Siddhartha Gautama, a mãe dele morreu quando ele tinha 2 semanas de vida e ele foi criada pela a sua tia, que tornou-se a segunda esposa do Rajá, que naquela época tinha a ideia da poligamia. Então lá não tinha problema. Então, a respeito dele, supostamente houve uma profecia quando ele nasceu, feita por um sábio lá na corte do pai dele. E ele é considerado pelos seus seguidores da religião mais como guia espiritual. Então, é como se você olhasse para um guia espiritual hoje, aqui como o João de Deus, que tinha ali na Badiânia, né? Nossa, aqui. Ou você pode olhar para muitos terapeutas, que ele é mais uma pessoa de autoajuda para você na área espiritual do que considerado um Deus. Então ele não era considerado um Deus. O Siddhartha Gautama, o Buda, não é considerado um Deus.
Ele é mais um guia espiritual, comportamental, que dirime as suas ações, o seu viver, as suas práticas em relação às verdades que você defende ou não. Dessa forma, seus seguidores podiam seguir novamente outras religiões. Por isso que ele é mais uma sistemática, como se você compra um livro de autoajuda, do que basicamente ele ser um Deus. Ele é apenas, normalmente, outras religiões e não apenas o budismo. Você podia ser, assim como eu estava discutindo ali com a Gersilene, né? Nós temos muitas pessoas hoje que são maçons. Ao mesmo tempo que são maçons, eles são evangélicos, né? Por exemplo, nós temos o nosso vice-presidente, né? O coronel lá, ele é maçom. Michel Temer é maçom. São as escolas de maçons que estão lá na liderança do poder da igreja. Assim como também nós temos da igreja evangélica ou da igreja católica, nós temos a seita dos Illuminati, né? O Illuminati também está lá em cima na liderança do poder do mundo, né? Nessas regiões primordiais. Assim como nós tínhamos o Billy Graham, lá nos Estados Unidos, também tem a ala maçônica. Quem já assistiu aquele filme O Corpo da Vinci sabe mais do que eu estou dizendo, né? Essa ideia aí dessa proposta aqui. Então, no budismo, o Siddhartha Gautama, ele é considerado a encarnação do avatar do Deus Vishnu. Lembra que nós falamos da Trimurti do hinduísmo, na aula sobre o hinduísmo? A Trimurti, o Brahma, o Vishnu e o Shiva, né? Os três deuses do hinduísmo. Então, o pessoal fala que ele é o avatar. Quem já assistiu aquele filme Avatar sabe, né? Daquilo que nós estamos falando aqui. Então, o budismo, ele teve o seu crescimento interrompido. Por que ele foi interrompido? Ele foi interrompido na Índia, por quê? Porque nos 625, na próxima aula nós vamos falar a respeito do islamismo. O islamismo, ele cresceu. E o islamismo era daquela forma. Ou você aceita, ou você morre. Ou você se converte, ou você morre. Então, a tônica na época era essa do hinduísmo, ou do islamismo, né? Então, muitas pessoas aceitaram o islamismo como religião principal, como padrão de vida, e o budismo ele teve uma decaída, né? Com o crescimento do islamismo, da formação do grande império árabe, né? A gente vai falar um pouco sobre as mesquitas de Bagdá, as leis islâmicas aqui, os xiitas, sunitas e as classes de pessoas lá, na próxima aula a respeito disso aqui. Então, de acordo com essa profecia, Siddhartha Gautama seria um grande rei se ele permanecesse em casa. Mas caso ele resolvesse sair para fora, ele tornar-se um salvador da humanidade. Essa é a filosofia de vida ensinada pelo budismo. Ele por quê? Porque ele vivia confinado em um palácio real, na sua casa. Siddhartha Gautama, até os 29 anos, ele não havia saído de casa. Ele vivia numa gaiola de ouro. Ele tinha todas as coisas à sua mercê. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele casou-se, ele teve um filho, Raula, né? Casou com a Yosadama, que era a sua esposa, e isso preocupava o pai dele, porque o seu pai o cercava de riquezas e prazer para quê? Para manter o cidadão em casa lá, o Siddhartha em casa, impedindo dele ver qualquer coisa dolorosa, feia, né? A mulher dele deve ser que era muito bonita, né, gente? Não podia ver coisa feia, né? Com certeza, a mulher era bonita, todo mundo que vivia em volta dele eram pessoas lindas, né? Não tinha nenhum gordinho, não tinha nenhum caolho, coisa parecida, né? Ele não podia ver coisa feia, e também para ser o seu sucessor. Então o pai dele estava preparando para ele ser o sucessor dele. Mas um dia, o que aconteceu? O Siddhartha resolveu sair de casa. E foi aí que a coisa pegou para ele, né? Ele resolveu sair de casa e decidiu ver o mundo. Engraçado, eu estava assistindo ontem os filhos do profeta Samuel, né? Um dos filhos dele voltou para casa, pelo menos lá no seriado da Record, um dos filhos dele voltou para casa. Então o filho descobriu que ele nunca deveria ter saído da presença do pai dele para ir conhecer o mundo, né? Eu acho que aqui foi ele decidiu conhecer o mundo, né? Ele resolveu sair da vida que ele tinha
para conhecer o mundo. E o budismo relata que ele teve 4 visões ou cenas passageiras. Quais foram? Um idoso, ele viu um idoso, ele viu um doente, ele viu um defunto e ele viu uma seta. Ele viu essas 4 situações. E é interessante que o pai dele mandou limpar toda a cidade, onde é que ele ia passar, mas não avisou toda a população. E aí algumas pessoas não sabiam, né? Não sabiam e ficaram no meio da rua, ficou pessoas sujas, sujeira, morto, andando no meio da rua. E isso foi um problema muito sério. Né? O pai dele mandou limpar, decorar as ruas, todas as pessoas idosas, enfermas, ele mandou ficar em casa, mas não ficaram todo mundo lá. E houve pessoas que não receberam o recado e saíram de casa. Então a primeira visão que ele teve foi do idoso. Aí Siddhartha ficou preocupado com aquilo, né? Acho que ele nunca tinha presenciado a morte com uma pessoa idosa, né? Nem velho ficava perto dele, né? Pra ver como é que o cara era, né? Além de ter só pessoa bonita em volta dele, ele não tinha idoso, né? Acho que o pai dele era novo, ele só pode, né? Eu não sei como que essa história, né? Não consegue, né? Não consegue se ajustar com isso, né? Então o Siddhartha ele indagou o que havia acontecido com aquele idoso. E foi-lhe dito que o homem tinha envelhecido como todos algum dia envelhecer. Essa foi a explicação que deram para ele. E ele continuou andando no seu caminho. Aí ele teve a segunda visão que ele viu. Ele viu um enfermo. Ele viu uma pessoa doente. O pai dele tinha mandado limpar tudo, né? Mas o doente aqui se escapuliu. Estava no meio da rua. Então foi informado que todas as pessoas estão sujeitas ao quê? A adoecer e sofrer dores como aquele indivíduo. Então toda pessoa está sujeita a passar dor. Aliás, eu acho que ele deve ter sentido dor, né, gente? Com 29 anos, nunca ter sentido, vamos usar o termo roceiro aqui, acho que ele deve ter dado um trupicão uma vez na vida, né? Ponta do dedo, né? Ele deve dar uma tropeçada e machucada. Não é possível que ele nunca machucou esse cara ali. Não machucou com nada, não tem lógica uma coisa dessa. A terceira visão que ele viu foi um funeral. Como ele estava no hinduísmo, lá não enterra a gente, né? Lá não costuma enterrar, jogar no rio Ganges, para tomar um banho lá, porque o rio é sagrado, né? A pessoa vai alcançar o seu nirvana, o seu eterno, né? Então, ele era um cadáver, um funeral, essa terceira visão, era um cadáver a caminho da cremação, que eles fazem queimar, enquanto as pessoas choravam amargamente, Siddhartha Gautama foi informada que aquilo era a beleza da vida, pois mais cedo ou mais tarde, rico ou pobre, todos deveriam morrer. Então ele já estava sendo informado disso também. E a quarta visão que tiveram foi a de uma seta, de uma pessoa, um monge pedindo esmola e comida. E as feições tranquilas desse monge convenceram Siddhartha Gautama de que esse era o tipo de vida que ele queria. Esse era o modelo de vida que ele queria para ele sair, quando ele saísse do viver que ele vivia lá dentro de 4 paredes, né, daquele presídio, hipoteticamente, é aquele tipo de vida que ele queria. Imediatamente, o que aconteceu? Ele deixou o seu palácio e seus familiares em busca do quê? De uma iluminação. Iluminação para o sofrimento. Ele queria entender por que o ser humano sofre. Essa foi a ideologia dele. Eu quero entender por que o ser humano sofre. Por que morre? Por que a pessoa fica doente? Por que a pessoa fica idosa? Ele foi querer entender isso. Né? Então, sua partida de casa foi conhecido como o dia da grande renúncia, chamada pelo budismo. Foi o dia da grande renúncia dele. Essa visão do asceta com um semblante sereno revelou-lhe o meio de alcançar a paz. Então o que aconteceu? Ele saiu de lá, ele saiu de rei para mendigo, um esmolar, né? Passou a ser um esmolar, passou a ser um mendigo, e ele tentou encontrar essa verdade e essa paz. Ele compreendeu a insignificância dos prazeres sensuais, ele vai deixar sua família, sua fortuna, tudo em busca disso aqui, da verdadeira paz e alegria. Verdadeira paz e verdade. A sua busca pela paz, é interessante aqui, ela era mais por compaixão
do que ele ter mais por compaixão pelo sofrimento alheio. Me perdoe. De colocar meu celular silencioso. A sua busca pela paz, ela era mais por compaixão pelo sofrimento alheio do que seu próprio, porque ele não tinha sofrimento. Ele nem sabia o que era, né? Ele foi mais por o sofrimento, já que ele não tinha tido essa experiência. E o que aconteceu? Ele passou 6 anos procurando essa verdade e essa paz. Passou 6 anos, de época em época, tentando encontrar essa paz. Ele não conseguiu encontrar essa paz. Ele não conseguiu. Ele passou, foi em busca dela, e ora ele ia. Esse livro aqui ele é bastante interessante, ó, que esse ex-príncipe aqui, e diz assim, ó, ele ficou assim, o ex-príncipe agora esmola, passava o tempo vagueando de um lugar para outro em busca de sabedoria, insatisfeito diante das doutrinas ensinadas dos escritos hindus, ele ficou desencorajado, prosseguiu na sua inquisição. Ou seja, ele estava a tempo de desistir de tudo, de voltar ao que ele era. Aí ele resolveu comer um arroz, um pouco de arroz, e ele sentou debaixo de uma figueira, né? Ele sentou debaixo dessa figueira para tentar encontrar essa paz. E lá, debaixo da figueira, ele teve o revelamento. Ele foi revelado, né, para ele. Ele teve o revelamento, que não é revelação, é revelamento mesmo, né? Mas ele não encontrou a paz que tanto procurava para vencer o sofrimento durante 6 anos de jeito. Depois foi desencorajado. Ele não conseguiu encontrar. O dia mais religioso foi o dia quando ele estava meditando debaixo dessa figueira. Ele falou: eu vou meditar com meu arroz e vou meditar. Se eu conseguir encontrar, eu vou divulgar. Se eu não conseguir, eu morro aqui. Então ele ficou ali em extrema pobreza ali naquele. Então, imerso na meditação, Siddhartha Gautama teria atingido o mais alto nível de consciência de Deus aqui, entre aspas, viu? Do Deus dele, conhecido como Nirvana, que é o caminho do meio, que a gente vai falar um pouco sobre ele depois aqui. Então ficou 7 semanas debaixo dessa figueira, que deu o nome dela para Bodhi, né? Ou Bodhi, como alguns chamam. No vídeo que eu postei lá para os irmãos assistir lá tem explicando, bem explicadinho isso aqui. Ou seja, a árvore da sabedoria. Então o Bodhi lá a Bodhi ficou conhecida, essa figueira, né? Acho que é a figueira maligna, né? Não é a figueira boa. Então, assim as verdades apreendidas que ele queria transmitir ao mundo foram encontradas pelo Siddhartha Gautama. Agora ele não seria mais o Siddhartha Gautama, ele seria o Buda, o iluminado. E a partir de agora ele não é mais o Siddhartha Gautama, ele é o Buda que ele encontrou. Irmão, nós vamos ver isso no islamismo, nós vamos ver isso em todas as seitas. Todas as seitas, a Joseph Smith teve, o Rutherford teve iluminação. Esses caras parecem cair uma luz do céu na cabeça deles, Deus revelou um revelamento só para eles. Nós vamos encontrar isso nas seitas, né? Ele foi conhecido. Então, depois de 6 anos de ascetismo, ele compreendeu que deveria praticar o caminho do meio. O que é o caminho do meio, irmão? É evitar o extremo que só enfraquece o intelecto e o extremo da autoindulgência, do perdão, que retarda o progresso moral. Então você não pode caminhar em extremos, nem para cá, nem para cá. Você tem que andar aqui, ó, centrado, equilibrado, um equilíbrio. Né? É isso que o budismo vai ensinar. Como já falamos, aos 35 anos de idade, sentado debaixo da figueira, depois de passar 6 anos, sem conseguir o que desejava, sem se alimentar, numa noite de lua cheia, ele conseguiu compreender essa iluminação. Ali tem um desenho, né? Então a palavra Buda, ela pode ser traduzida como aquele que é plenamente despertado ou iluminado. Quais foram essas verdades que Buda encontrou nesse caminho do meio?
É interessante isso aqui, viu, irmãos? Caminho do meio. A primeira verdade nobre que Buda encontrou é a de que a vida é o dukkha. O que é o dukkha? O dukkha é o sofrimento. Geralmente traduzido por sofrimento. Então a vida do ser humano é o dukkha, é o sofrimento. Está todo mundo com dukkha, né? Ou caducado já com tanto dukkha, né? A existência humana está totalmente unida ao sofrimento. E esse sofrimento, segundo Siddhartha Gautama, é universal. Engraçado, nós também acreditamos nisso, né? Pecado, né? Pecado é universal. Né? O nascimento é doloroso, a morte é dolorosa, a enfermidade e a idade avançada são dolorosas. Não ter o que desejamos é doloroso, e ter o que nós não desejamos também é doloroso. Se tiver alguém rico aí, tiver muito dinheiro, está achando que o dinheiro está dando problema, pode trazer para nós. Pode mandar para mim aqui, que eu não tenho problema com isso. Se o dinheiro está te causando dor, para mim não vai causar, não. Eu posso saber lidar com ele muito bem. A segunda verdade nobre, além do sofrimento que ele descobriu, né? Parece que ele descobriu a segunda verdade nobre é a causa, o que causa o sofrimento. O que deriva o sofrimento? Todo sofrimento é derivado do quê? De desejo insatisfeito. É a segunda verdade nobre. E a busca da satisfação, ora aqui, ora ali, e o desejo forte de felicidade e prosperidade nessa vida e nas vidas futuras, o Tânia é um anseio específico, o desejo da própria satisfação. Então, o desejo insatisfeito é a busca do Tânia. É o desejo insatisfeito, não é a Tânia, não, é o Tânia, né? Tânia é um anseio específico. Tânia é um anseio. Eu tenho um anseio por aquilo, eu quero aquilo, eu vou lutar por aquilo. E parece que essa é a lógica da teologia da prosperidade, né? Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, se você não tem, você é amaldiçoado, né? E parece que o budismo está nessa linha aqui, né? Você tem que. Tânia, é o anseio, eu estou ansioso para aquilo. Você tem que tirar a ansiedade para você não sofrer, segundo ele. A terceira verdade nobre, derivada da segunda, é se a causa da inadequação da vida é um anseio, é um Tânia egoísta, a cura reside no quê? Você ultrapassar esse anseio. E isso é o fim do sofrimento. Então, para acabar com o sofrimento, é só acabar com os desejos e as paixões. Racionalmente, né? Coisa limpa que ele resolveu para a gente aqui. Tem que se libertar e extinguir esse forte desejo, de modo a não restar qualquer paixão ou desejo. Se você tiver alguma paixão ou resquícios de desejo dentro de você, você tem que acabar com ele, porque ele vai causar sofrimento na sua vida. E a quarta verdade nobre que o Buda descobriu, ele mostra como alcançar a cura para suplantar o Tânia. Que é um desejo, né? Que é o egoísmo aqui, o desejo da própria satisfação. É a saída da prisão, e consegue através desse caminho de 8 vidas. Como é que você livra disso aqui? Esse é o caminho do meio que ele vai chamar. Você livrar desse Tânia, desse desejo, vencer esse Tânia. Primeiro aqui, 8 veredas ensinadas por Buda do caminho do meio. Buda estabeleceu 8 princípios ou regras de vida que devem ser observadas pelos seus seguidores e por todas as pessoas que querem seguir o budismo. Primeiro, lógico, né, irmãos? É bíblico, né? Mas é bom na linha do budismo, né? Tenha opiniões corretas. Você precisa aceitar as 4 verdades nobres e as 8 veredas de 8 passos. Então, opinião correta é você aceitar aquela verdade que o sofrimento, todo mundo está no sofrimento, você tem que vencer esse sofrimento lá, você tem que vencer tudo lá. É o primeiro, tem a opinião correta. A primeira opinião correta é você aceitar as outras 4, né? As 4 verdades nobres. Segundo, tenha decisões corretas. Renuncie aos prazeres dos sentidos, né? Tudo que você vê, né? A Bíblia já é clara nisso, né? A Bíblia já é clara. Você não pode abrigar em você má vontade para quem quer que seja, não pode prejudicar nenhuma criatura viva,
prejudique ninguém. Tenha a decisão correta de não prejudicar ninguém. Ensinamento budista. Tenha linguagem correta. Sim, sim, não, não. A Bíblia também fala isso para a gente, né? Não minta, não calunie, nem insulte a qualquer quem seja, não caia em conversa fiada. Efésios 5,4, eu coloquei Efésios 5,4 aqui, porque o apóstolo Paulo recomenda lá na igreja de Efésios isso, né? Eu pus aqui, não é que está lá nos escritos na Trinitária lá não, viu? Mas é porque está dentro da linha, tem a linguagem correta. Crente não pode ficar com conversa fiada, né, irmãos? Tem crente que gosta de uma fofoca, terminou o culto, é hora da fofoca. É hora de atualizar a fofoca dos problemas da igreja, né? Não minta, tem crente mentiroso. O pai da mentira é o diabo, né? Não calunie, caluniar as pessoas, a gente acaba caluniando muitas pessoas, falando mal das pessoas, amigos, inimigos, as pessoas acabam caluniando todas as pessoas. O budismo também, desse caminho de 8 vias aqui, a quarta vereda, tem uma conduta correta. Não destrua qualquer coisa viva. Tem gente que gosta de destruir tudo. O budismo não trabalha com essa perspectiva. Não destrua qualquer coisa viva. Fique somente com aquilo que lhe for dado. Se satisfaça com aquilo. Está parecendo a linha da casta, não é? Você nasceu dentro de uma casta, você tem que continuar naquele padrão, né? Não cometa qualquer ato sexual ilegítimo, que é prostituição. A Bíblia já fala disso, né? Já fala disso também, é um dos princípios. O quinto princípio do ensinamento de Buda aqui, para você encontrar o caminho do meio, tenha uma ocupação correta. Não seja ladrão, não seja corrupto, não seja desonesto. Você deve ganhar seu sustento de forma a não prejudicar quem quer que seja. Nunca escolha uma ocupação que ela seja má. Tem cara que... Eu tinha um patrão meu que ele falava o seguinte: tem gente que você não pode deixar de subir na vida, não. Eu falava assim: tem gente que se subir no gilete, o cara quer fazer discurso. Meu patrão falava desse jeito. Olha, um patrão que eu trabalhei muitos anos com ele. Aprendi muitas coisas com ele. Ele era um senhorzinho bem antigo, matuto, mas inteligente, né? Ele era assim, meio bem matuto nas suas decisões, não tinha assim, não sabia mexer com nada, mas ele tinha uma mente sábia para tomar decisões. Ele falava que tem gente que só com a gilete já quer fazer discurso, como se fosse o dono da carne seca, né? E não é. No pastor falou mais sobre essas coisas, que tem crente que se der uma bicicleta para ele, já vai achar que... Ele está achando que é uma Ferrari. Ele falou, nunca escolha uma profissão que seja má, como falsificação, manejo de coisa roubada e coisas semelhantes. E aqui, irmão, há uma gama de coisa desonesta, né? A pessoa quer levar vantagem em tudo. A ideia aqui é você ter uma ocupação correta e produzir suas coisas honestamente. Isso aqui é budismo, viu? Tenha esforços corretos. Você deve resolver, empenhar-se heroicamente para impedir que quaisquer coisas más se instalem em você. Não deixe que coisa má instale em você. Talvez essa seja uma das grandes problemas, né, do ser humano hoje, né? A Bíblia é bastante clara quando ela fala: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, né? Eu acho que é isso que eu estou tentando ensinar aqui também, né? Parece que é Bíblia, né? E abandonar quaisquer má qualidade que porventura você tem. Às vezes você tem uma má qualidade, fala demais, diminua, né? Conversa demais, fala muito, né? Como diz o ditado popular aí. Ou tenha pensamentos obscuros, né? Esforce-se para obter boas qualidades, desenvolva as que você já possui, aumentando-as e aperfeiçoando, devemos esforçar puramente, sem prejudicar ninguém, para você ser uma pessoa que tem esforços corretos, ocupação correta, aqui para trás, aqui como nós falamos, decisões corretas, opinião correta, linguagem correta, conduta correta. Então o crente tem que ter essas verdades, mas aqui é ensinamento budista.
Sétimo ponto do ensinamento aqui, para você encontrar o caminho do meio. Tenha contemplação correta. O que é essa contemplação? Seja bom, seja calmo, seja observador, seja enérgico na hora que precisasse, esteja alerta, seja contemplativo, isentos de desejo e de tristeza, concentre-se tudo virtuosamente. Essa é a ideia do Buda para você encontrar equilíbrio, encontrar o caminho do meio, não viver em extremos. Oitavo, meditação correta. Você deve abandonar todos os prazeres sensuais, todas as más qualidades, tanto as alegrias quanto a tristeza. Então você deverá entrar em 4 degraus da meditação. São produtos o quê? De concentração. Então você tem que ter uma meditação correta. Buscar uma meditação, um equilíbrio emocional, espiritual. Ele é um guia espiritual. Ele não é Deus, ele é um guia espiritual. Ele está te encontrando, ele é um livro de autoajuda. Né? Aliás, você vai encontrar muitas frases de efeito de Buda aí. E aqui, a gente tem aqui os mesmos. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, viver corretamente, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Sabedoria, conduta e concentração. Está dividido em 3 grupos aqui, para ficar bem prático para a gente aqui. Ok? Buda, dentro desse contexto, ele destacou também a necessidade de uma vida simples, satisfazer com o pouco que tem. Se satisfaça, todos os seus ensinos giravam em torno de uma salvação pela psicologia, porque ela é de autoajuda. A salvação pela psicologia, de você melhorar para você atingir o nirvana. Porque o budismo não abandonou o nirvana lá do hinduísmo. Você tem essas características para você chegar a um estágio final lá no Deus que eles acreditam. Né? Ele foi um psicólogo prático. Não existe aqui a menor alusão à prece, à cerimônia, nem Deus, nem diabo, ou qualquer força natural para entender o budismo. É uma psicologia filosófica, uma filosofia psicológica. É uma sistemática de vida. Ele ensinou que seus seguidores não deviam matar nenhum ser, nem roubar, nem adulterar, nem dizer falso e fazer uso de bebidas alcoólicas ou droga. Embora a gente ache isso muito contrário hoje, né? Então aqui, irmãos, esse mapa aqui sintetiza todos os ensinamentos de Buda que você atingiu o nirvana aqui, ó. Você tem compreensão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Os 8 pontos estão aqui dentro. Você atingir o nirvana, você encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. O nirvana é um eterno apagar de luz, é você sumir na criação. Eles não têm Deus. Você pode acreditar em qualquer um, mas você precisa ter esse equilíbrio. De certa forma, é como se ele pegasse um resumo da Bíblia e colocasse. A ideia é essa, do Antigo Testamento principalmente, né? Porque o budismo ele surgiu antes, né? De Jesus nascer, 500 anos antes de Jesus. A ideia é boa, então se você depois, a ideia é boa. Mas não tem fundamento. Não tem fundamento bíblico, não. Não tem fundamento. É por isso que é filosofia de vida. São conselhos práticos. É um livro de autoajuda. O budismo é um livro de autoajuda. Você quer o símbolo do nirvana. Aqui você pode ter o yin e yang, né? É tudo muito lindo, mas é essa visão. Não existe Deus. O objetivo da meditação no budismo é a busca de quê? De bons fluidos para alcançar a sabedoria, a pureza, a felicidade abundante, por fim, alcançar o quê? O nirvana, que é o objetivo maior do budismo. Você chegar lá, ó, nesse ápice de encontrar o estado pleno. E você chegar lá. Assim, o nirvana é um estado de meditação no qual que bloqueia no homem seus pensamentos mudando, fazendo com que ele consiga atingir o mais alto nível de consciência, onde todos os pensamentos ligados às coisas do mundo são completamente eliminados. Então aqui você elimina tudo. Nirvana
é quando você atinge esse mais alto nível de consciência. Aí a gente vê aqueles filmes de karatê, de kung fu, né? Acho que os caras estão lá meditando e os caras aprendem a lutar de tal forma que até voa, né? Acho que ele atingiu um estado pleno, né? Literalmente, Nirvana significa soprar para fora a chama do desejo e a negação do sofrimento, que é o Dukkha. É você apagar dentro de você. Eu não tenho desejo para nada. Eu sou um robótico, né? A máquina. E você vai negar o sofrimento. Não existe sofrimento. Sofrimento está na sua imaginação. Não existe sofrimento. Isso subentende o Nirvana não é concebido como lugar. Ele é uma total reorientação ou condição do ser humano. É você estar centrado naquilo que você realmente é, como pessoa, como ser, né? Que se atinge o resultado da extinção de qualquer apego que segue e escraviza o ser humano. O caminho do meio que nós já falamos, como os budistas, né? Caminho do meio. É importante que o princípio orientador da prática budista foi descoberto por Buda durante sua peregrinação. É a prática do não extremismo, nós acabamos de dizer, o meio termo entre determinadas visões metafísicas, né? E é o caminho de moderação e distância, de autoindulgência, clemência e a morte de um ponto de equilíbrio. Então, esse aqui é o caminho do meio segundo o budismo. Uma explicação do Nirvana, que é a perfeita iluminação, é um estado de qual a pessoa fica clara de todas as dualidades aparentes do mundo e que essas dualidades elas são ilusórias, né? Outros termos para Sunyata, a última natureza de todo serão, na escola Mahayana, que vai chamar desse jeito aqui, que é a escola budista também. Tá ok, irmã Eluane? Alguma pergunta que as irmãs Clarice? Essa questão metafísica deles aí é onde eles pegam o ponto ápice deles, do psicológico, da psique deles, que eles podem trabalhar isso daí. Isso. A pessoa atinge aquilo lá. É você encontrar esse ponto de equilíbrio de você não estar caminhando nem aqui nem aqui. É você. É como se você subisse naquela corda bamba, que o cara sobe aí 300 metros de altura, num abismo, indiferente. Se o rio está subindo ou descendo, não faz diferença nesse caso aqui. O budismo, assim como o cristianismo, o islamismo, tem livros e textos sagrados, que é chamado de Tripitaka, né? Taka que eu lembro mais é de sua, né? Esse budismo aí é aqueles mesmos negócios de monge? Isso, budismo. Porque aqui no Brasil tem uma monja, né? Tem a monja. Ela vai em muitos programas de televisão. Isso. E passa uma ideia de tudo ser esse maravilhoso. Fica vendendo o peixe dela. É igual o Dalai Lama, né? O Dalai Lama também no Tibete era o Dalai Lama feminino. Dalai Lama. A palavra Dalai Lama, eu até anotei aqui. Eu tenho anotado aqui que eu não fico gravando esses nomes. Dalai Lama é o oceano de sabedoria. A palavra Dalai Lama significa gente que é sábio, né? E hoje nós estamos no 14º Dalai Lama, né? O Dalai Lama é o oceano de sabedoria e ele é uma reencarnação do Buda, segundo a filosofia de alguns. Ele é mais no Nepal, né? Na região do Nepal, nessa região lá do Nepal que tem mais essa linha. O budismo, lá no Japão, ele é mais shintoísta, né? Ele tem uma linha shintoísta de defesa do shintoísmo lá. O budismo mais era na China, mas tem muitos países também, como Índia, até no mundo árabe, o budismo... No árabe, né? No mundo árabe tem o shintoísmo. Tem também. Aquela banda lá tem. Tripitaka. O budismo, ele trabalha com 3 textos sagrados, que é a Tripitaka Vinaya, a Tripitaka Sutra e a Tripitaka Abhidharma, ou Abhidhamma, né, como é chamado por alguns.
A Tripitaka é chamada de cesta de disciplina, que o budismo tem que ter, né, ou escrituras do budismo primitivo, que são constituídas por 3 coleções de textos. A Vinaya Pitaka. Elas são regras básicas monásticas da comunidade superior, ou seja, das sangas. É chamado de sanga. Sanga é comunidade, né, dentro do budismo. São as coleções de textos referentes às regras de conduta do bhikkhus, né, do bhikkhus, que são os monges, e as bhikkhunias, que são as monjas, ordenadas dentro do budismo. Então lá tem as regras. O Vinaya Pitaka vai trabalhar essa ideia de comunidade, né? Ela é muito mais do que apenas uma lista de regras, também inclui as histórias que estão por trás de cada regra. Já viu aquele detalhe de pregador que gosta de pregar nas entrelinhas da Bíblia? Eu não sou muito fã disso, não. Eu gosto mais do texto histórico. Esse negócio de você ficar fuçando nas entrelinhas, né? Tem uma linha hermenêutica aí, né? Tem um hermeneuta aí que gosta de usar essa regra, né? Para tentar interpretar um texto. É como se fosse um manual deles. É o manual, um deles, né? Que são 3, né? Essa aqui é a cesta de disciplina. Essa é a cesta de disciplina. Relatando cada detalhe da maneira como o Buda solucionou a questão de harmonia comunitária. Como você viver em comunidade dentro da igreja, se fosse o caso nosso, né? É uma regra para você viver como igreja. Aí é você pegar 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? É como se fosse uma comunidade. De manter a harmonia em uma ampla e diversa comunidade espiritual. É você manter uma harmonia. É o que diz o Salmo 133. É comum e consolável com os irmãos de união. Para não perder. A Vinaya Pitaka. Ao todo, existem 227 regras do Patimokkha, né? Para os bhikkhus, que são os homens, e 311 para as mulheres, né? As regras foram estabelecidas uma a uma com base em cada caso e as punições são bastante severas. Mais do que 5 confissão, que pode ser comportamentos respeitosos, até a expulsão da comunidade no caso de você cometer um homicídio dentro do budismo. Então, a tradição monástica e as regras sobre as quais ela se apoia são algumas vezes criticadas no Ocidente hoje e tratadas até mesmo como coisa irrelevante para a prática do budismo moderno. Mas é com base nelas que existe essas aqui hoje. É interessante, né? Que o pessoal quer descartar o antigo para adotar o novo, mas não sabe que o novo, ele adveio do antigo. Né? Para muitos, este livro é um retrocesso ao patriarcalismo arcaico baseado em confusões de regras e habitais e costumes que apenas obscurecem a verdadeira essência da prática budista, né? Só que, todavia, para muitos modernistas, essa abordagem ignora um fator crucial. É graças a essa linhagem contínua de monásticos que consistentemente mantiveram e protegeram a Patimokkha durante 2.600 anos. Né? Então, não pode se querer mudar a coisa, segundo eles, né? O luxo, antes que hoje se tenha o luxo de receber esse inestimável ensinamento da Dhamma. Se fosse os monásticos para manter o vivo hoje, não haveria budismo. O segundo texto sagrado do budismo é o Suttas Pitaka. Tudo é Pitaka, Tripitaka, Vinaya Pitaka. Essa é a cesta de ensino. Ela é um conjunto de coleção de discursos atribuídos a Budas e alguns dos seus discípulos mais próximos, contendo todos os ensinamentos centrais do budismo Theravada. O budismo Theravada é o budismo mais antigo que existe. É dele que surgiu todas as outras escolas de pensamento dentro do budismo. É ele e o Mahayana. Esses discursos proferidos são os mais próximos durante os 45 anos da sua carreira de ensino. Os suttas estão agrupados em 5 nikayas ou coleções. Né? A palavra nikaya ou coleção. Então, diga Madhyama Nikaya, né? Samvutta Nikaya, Udana Itidivutaka Nikaya, Sutta Nipata Nikaya e quinta Dhammapada, Caminho da Virtude, né? Falar em japonês, né? São cerca de 11.500 discursos e representam conjuntos de ensinamento do budismo original e histórico.
Então, as sutas é o agrupamento, é a coleção desses ensinamentos aqui, baseados no Sutta Pitaka, né? Vem aqui do Sutta Pitaka. Já foram traduzidos para o português o Diga Majjhima e o Nikaya, somente, né? Deve ser bastante grande esse material, né? 11.500. O Abhidhamma Pitaka, que é uma cesta metafísica, né? Além da realidade material. São os tratados doutrinal que procuram esclarecer o sentido dos ensinos de Buda. Buda ensinou, aí vem aquele intérprete, né? Ele é o exegeta, vai interpretar para você o que ele ensinou. É a coleção de textos em que os princípios doutrinários apresentados no Sutta Pitaka, né, são retrabalhados, né, e reorganizados em modelos sistemáticos que podem ser empregados para investigar a natureza da mente e da matéria. É interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui nos arremete à ideia da teologia sistemática, né? Por exemplo, nós temos que fala que Deus é bom. Deus é o pecado, ou Deus é santo. Aí você pega a ideia de santidade lá no Antigo Testamento, você sai procurando isso aí até chegar lá no Novo Testamento. Você vai sistematizar a ideia. A ideia aqui também é a mesma regra, só que de uma forma mais obscura no ensinamento metafísico dele. Você vai pegar a ideia dele e tentar sistematizar em um modelo sistematizado para virar uma doutrina, né? Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a teologia sistemática dogmatizar alguns princípios bíblicos. Você acaba perdendo a teologia bíblica, né? E a teologia bíblica hoje ela está sendo mais importante. Não que a teologia sistemática ela não é importante, mas você sistematizar uma ideia é importante biblicamente. E eu entendo, eu particularmente como teólogo, eu gosto da ideia que você dogmatiza um pensamento, de que forma você encontra ele no antigo e lá na frente ele amplia. Não trazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Eu acho que a ideia lá no antigo, ela precisa ser ampliada àquela realidade de verdade mais, né? Lá na frente. Eu acho que a importância da teologia sistemática ela está nisso, né? Ela esclarecer um texto que talvez ele esteja obscuro num texto mais antigo e lá na frente ele torna-se um texto mais claro para a gente. Né? Fazer uma historiografia da história. Isso, de um texto. Ampliar a visão daquilo lá, daquele texto. Não, aquele texto vai aí. Agora, se somente levar. Não adianta, né? É importante essa linha. A ideia que eles pegam aqui. É a linha de pensamento aqui, a mesma linha de pensamento. É pegar os pensamentos de Buda e tentar traduzir. A gente vai ver isso dentro do islamismo. Irmãos, o islamismo é perigosíssimo nessa linha interpretativa. Até um palito de dente é proibido de você usar lá. É importante. Coisas absurdas dentro do islamismo. O islamismo tem regras lá dentro do Alcorão, de interpretação do Alcorão lá que são absurdas, né? A gente vai falar sobre ela na próxima aula. Então, de acordo com a tradição, a essência da filosofia do Abhidhamma foi formulada por Buda durante a quarta semana após a sua iluminação. Embora os acadêmicos debatam a autenticidade do Abhidhamma no formato atual, questionaram se é de fato um trabalho do próprio Buda. Independente de quem quer que seja o autor do Abhidhamma, se destaca uma obra monumental de um gênio intelectual. Então, pelo isso, eles entendem que é dentro dessa linha de pensamento e dos ensinos de Buda, dessa tripitaka deles aí de ensino. Quais são os outros ensinos de Buda? Já que ele era um hindu, é lógico que tem alguns resquícios de ensinamento advindo do hinduísmo, né? Um deles é a causa ao karma, que é a lei de causa e efeito. O karma, no sânscrito, ação é a força do samsara sobre alguém. Boas ações ou ações ruins geram o quê? Sementes na mente, que virão aflorar nesta vida ou num renascimento subsequente. Então, Buda entendia isso aí. A ideia que passa para a gente aqui é a ideia da reencarnação.
O budismo acreditava. A ideia que repassa para a gente. Renascimento é um processo pelo qual os seres humanos passam por uma sucessão de vidas como uma das muitas formas possíveis de essência. Uma da essência do ser humano é o renascimento. É uma essência. Entretanto, no budismo natural da Índia, eles rejeitam o conceito de autoestima permanente ou mente imutável eterna, como é chamado no cristianismo e até mesmo no hinduísmo, pois no budismo existe a doutrina do anatta, ou não eu, o não eu. Não existe o eu. Se existe o eu, existe a satisfação, não existe o orgulho, não existe o sofrimento. Não existe isso, é anatta, né? Sobre a existência de um eu permanente e imutável. Então, dentro do budismo, existe a doutrina do não eu, sobre a inexistência de um eu permanente e imutável. No budismo não existe isso. Não existe um eu permanente e imutável. No cristianismo, sim. Nós somos criados eternos. Então, para nós, a eternidade ela é um fato. Nós defendemos isso como realidade absoluta. Nós nascemos dentro da eternidade. Nós não acreditamos no aniquilacionismo. Não existe aniquilacionismo. Você não se aniquila. Você vai ser eternamente com Deus ou eternamente no inferno. Oi? Reencarnação, né? Cada renascimento ocorre dentro de um dos 6 reinos, de acordo com nossos reinos de desejo. Podemos variar de acordo com as escolas. Esse renascimento. Você pode renascer em um desses aqui. Desse renascimento aí de escala. Seres do inferno, aqueles que vivem em um dos muitos infernos. Né? Não é que ele existe, acredita em inferno. É mundo mau, tenebroso. Preta é um reino também, preta, né? O reino dos seres que padecem necessidade sem alívio, sofrimento, remorso, fome, sede, nudez, sintomas de doença, entre outros, dentro dessa linha. Você pode renascer dentro desse grupo. Ou animais, um espaço de divisão dos humanos, considerado como outra vida dentro do budismo. Vai dormir com essa, né? Fazer o quê? E o quarto reino, o reino dos seres humanos, o reino do qual o renascimento é possível atingir o nirvana. É nesse que o ser humano hoje está. E o reino do semideus, né? Há uma linha doutrinária, né, até evangélica, né, que nós somos pequenos deuses, né? Não sei onde é que arrumaram essa ideia aí, mas tem algumas pessoas falando que nós somos pequenos deuses por aí, né? Variavelmente traduzido como divindades humildes, titãs e antideuses. Não é reconhecido pelas escolas Theravada nem a Mahayana, que os considera como devas de níveis mais baixos, ou seja, são deuses secundários. Né? Quando a gente olha dentro do hinduísmo lá, essa ideia de semideus, são deuses abaixo do Brahman, né? Lembra que nós falamos do Brahman? Aí vem o Brahma, o Shiva e o Vishnu, né? Vishnu. E outro ensino de Buda é o Deva, o sexto aqui do reino aqui, é o do Deva, é comparado ao do paraíso lá. Acho que é lá onde fica a vaquinha, né? Vaquinha lá, Vishnu. Outro ensino do budismo, o ciclo do Sansara. Sansara é o ciclo de existência dos quais o reino do sofrimento e a frustração engendrado pela ignorância e pelos conflitos emocionais que vai resultar dele. Então você está dentro daquele renascimento. É o mesmo ciclo do hinduísmo. Não? É o hinduísmo disfarçado aqui, né? Com alguma mudança, visão diferenciada de conceitos. O Sansara compreende 3 mundos superiores: o Deva, semideus e seres humanos, e os 3 inferiores do inferno, preta e animais, julgados por um valor, mas em função da intensidade do sofrimento. Então é aí que o sofrimento vai estar em cima de uma pessoa. Vamos para uma coisa mais light aqui agora. A flor de lótus. Os irmãos já ouviram falar nessa flor de lótus, né? Essa flor de lótus aqui, ela nasce no meio de uma sujeira danada, e ela não pega a sujeira, né? Ela é bonita. Né? Minha mulher não pode ver isso aqui não, senão ela vai querer plantar lá em casa. A flor de lótus, ela é um símbolo não só do budismo, mas de todo o Oriente. Ela simboliza a pureza
espiritual. Ela vai simbolizar a pureza espiritual, que ela não é maculada pelo cotidiano. Você não vai ver, ela pode nascer na pior lodo do mundo e ela vai nascer íntegra, né? Aqui no Brasil nós temos aquela grandona assim, Vitória Régia, né, que nasce lá no Amazonas, né? No Amazonas tem muito anos de acho lá, né? Que não é maculada pelo cotidiano, e sim como as flores do lótus não se mancha com o lodo sobre o qual ela cresce. Então, ela é símbolo de pureza no todo o Oriente. Você vai encontrar essa planta por lá. Outro fato interessante dentro do budismo aqui, irmãos. Isso aqui é interessante. Os irmãos já procurou por que o Buda fica assim? Já procurou saber por que ele fica assim? Ou assim? Faz isso aqui, né? Sim. As coisas, né? É o abaya, né? O que é o abaya? A mão direita de Buda aberta, assim, né? A mão direita dele aberta assim, é o gesto de abaya, ou abaia. Venha sem medo. É o budismo te convidando para você ir. Venha sem medo. Simboliza que o devoto pode se aproximar do Buda sem medo nenhum. Você pode aproximar dele lá que ele vai te abençoar. A bênção vai chegar até você. O interessante aqui também é essa ideia aí. Tem muita gente que cumprimenta as pessoas assim, né? A gente que fica assim, a mão assim, a outra assim, né? Tem mais maluco do mundo, essas hip hop que tem por aí, né? Como é que nós podemos comparar o budismo com o cristianismo? Nós falamos aqui de algumas ideias budistas, né? É lógico que tem várias, aqui não há tempo da gente dissecar todas, mas aqui a gente tem aqui. Há diferenças radicais entre budismo e cristianismo, que impossibilita qualquer tentativa de nós conciliarmos o cristianismo com o budismo. Embora tenha algumas filosofias de vidas de autoajuda do budismo que elas são práticas que o cristianismo deve ter, principalmente na sua vida de santidade. O ponto de vista de Buda da realidade é basicamente monista, ou seja, é negada a existência de um criador pessoal. Então, dentro do budismo não existe um criador. Então, uma das coisas que o cristianismo e o budismo não conversa, não existe um criador dentro do budismo. Na verdade, a gente está vendo aqui uma ideia panteística. Tudo é Deus e Deus é tudo. Mais panteística. Para eles, o mundo operaria através de poder e leis naturais do universo. É o teísmo. Não tem nada de ateísmo aqui, né? De teísmo, não de ateísmo, né? O A é não Deus, né? O teísmo. Fala assim, professor, falar as áreas, as plantas. O que eles acham da criação? A criação é a evolução da natureza, é deísmo. É deísmo, né? Eles falam que é evolução. Deus criou o universo, foi lá, deu corda no relógio e ele está andando. Não teísmo, né? O teísmo, Deus controla, Deus não está criando, ele criou tudo. Né? Tem um livro, O Problema do Mal aí, não sei se os irmãos já ouviram falar dele, talvez vocês vão estudar a respeito dele, O Problema do Mal, um rabino judeu americano, que o filho dele nasceu com a doença do progênito. E por ele ter nascido com a doença do progênito, com 6 anos, o menino parecia que tinha 60. Então, ele foi escrever isso, por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele. E ele foi tentar descrever no seu livro, né, O Problema do Mal. Ele vai dizer que o ato criador de Deus ainda não chegou naquela instância na qual o filho dele está sofrendo. Então, ele entendeu, a ideia é o seguinte, que Deus está criando o universo ainda. Está em evolução, Deus está criando. Ele vai chegar a essa conclusão, esse rabino lá. Totalmente errado do que a Bíblia fala. Deus criou tudo e perfeitamente tudo. Pecado que destruiu tudo, né? Então, no budismo, não existe a ideia de um criador, de um ser pessoal. Não existe Deus.
Você pode acreditar em qualquer Deus, você pode acreditar na filosofia de vida do budismo, igual eles ensinaram, sabe? Para eles, o mundo operaria através de poderes naturais e não por um comando de um Deus pessoal. Há aqueles que deificam Buda, mas juntamente com ele adoram outros deuses. Ou seja, você transforma ele como Deus e adora outros deuses, você se está tornando um politeísta. Né? É um politeísta dentro dessa linha. A Bíblia deixa claro que não somente existe um Deus pessoal, mas também que ele deve ser adorado. Ele é o nosso legítimo objeto de adoração. A Bíblia é bastante clara. Deus que deva ser adorado. A confissão de fé de Westminster, ela vai dizer que Deus, ele precisa e ele é glorificado pelo homem. Não tem como você mudar isso. Né? O Catecismo de Westminster tem uma cláusula lá que vai falar sobre isso. Então, no budismo, não há coisas como pecado como um ser supremo. Ou seja, a sua atitude ela vai ser reflexo para você atingir o nirvana ou não atingir o nirvana. É um karma. A sua ação gera um efeito. Ele pode ser bom ou pode ser mau. Então, não existe a ideia aqui de você estar pecando contra um Deus no budismo. Não existe Deus. Existe um manual de autoajuda. Existe um manual de autoajuda. No cristianismo, o pecado o que é? Ele é uma ofensa a Deus, embora as ações pecaminosas afetem o homem e ao seu mundo. Ou seja, o pecado humano, ele afeta não somente a pessoa, mas afeta o ambiente no qual ele está vivendo. Porque através do pecado humano, a pessoa toma atitudes que podem prejudicar outras pessoas que estão à volta dele. Então, essa ideia aqui, que não existe pecado dentro do budismo, ele cai por terra. Né? A Bíblia deixa claro que pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal perante os seus olhos. Davi confessando seu pecado com Batseba. Lá no Salmo 32, se não me falha a memória, acho que é o 32, Davi fala que ele calou. Enquanto ele calou, os ossos dele envelheceram. Lá no 51, do 51 até o 13, ele resolve abrir a boca. Ele resolve confessar os seus pecados. E ele pede para Deus renovar o espírito dele e não retirar o espírito dele. Né? Lavar ele com esopo. Né? Passar o esopo em cima dele para ficar limpinho. Diante disso, o homem necessita desesperadamente de um Salvador que o liberte das consequências do seu pecado. Então, o budismo trabalha com essa perspectiva de pecado. A Bíblia ensina que Jesus é esse Salvador e oferece a dádiva da salvação a todos quanto confiam nele. Né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João 1,29. Né? Mateus 1,21, Romanos 6,23. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Para o budismo, em suas crenças, o homem não vale nada, pois a sua existência é meramente o quê? Temporária. A nossa existência não é temporária. Eu não acredito no aniquilacionismo. Embora o aniquilacionismo tenha a ideia mais adventista, né? Para que o homem morreu, ele se aniquila, ele não vai para o céu, não vai para o inferno. Então, o adventismo ele já trabalha nessa perspectiva. Por exemplo, pega John Stott. Grande escritor, né? Todo mundo gosta de John Stott. John Stott era aniquilacionista. Ele acreditava que quando a pessoa morria, acabou. Você só vai ressurgir quando Jesus voltar. Você morreu agora, você está no sono, né? Só que você está dormindo. Na verdade, o aniquilacionista fala que você é aniquilado, você não está dormindo, você aniquila. O adventismo fala que você dorme, né? Traduz como dormir. Os textos lá de morrer. Então, no cristianismo, o homem tem valor infinito, pois ele é eterno e ele foi criado à imagem Dei de Deus, né? E existirá eternamente. Ou você vai para a eternidade com Deus, ou vai viver a eternidade sem Deus no inferno, no lago de fogo, tá? Junto com o capitão lá, né? Que não quer estar lá nem amarrado. Não quer estar lá nem amarrado. Para o budismo, o corpo físico, ele é um empecilho. Olha aqui a ideia do agnosticismo aqui, ó. A ideia agnóstica aqui, né? A ideia filosófica aqui de Platão, de Aristóteles, né? O corpo é um empecilho ao passo que para o crente, ele é o quê?
ele é um instrumento para glorificar a Deus. Né? Nós louvamos e agradecemos a Deus, e ele é um instrumento para eu adorar a Deus, seja em qualquer circunstância. Para o budismo, não. O corpo ele é um empecilho para a alma. Né? Essa ideia a gente vai encontrar isso basicamente, principalmente no pós-igreja primitiva, a gente vai encontrar isso muito, essas discussões, principalmente na Europa e principalmente no mundo antigo, Síria, na escola de Antioquia. A gente vai encontrar muitas dessas escolas dizendo, e na filosofia grega também a gente já vai encontrar essa perspectiva aqui para a gente. A teologia budista, a divindade, não existe nenhum Deus absoluto ou pessoal, como nós dizemos. A existência do mal e o sofrimento é uma refutação da crença em Deus. Então, se não existe o mal, a existência do mal e do sofrimento é a refutação da crença em Deus. Ou seja, não existe Deus, existe o mal e o sofrimento, mas Deus não. Ou seja, joga para cima de Deus a ideia que, se por acaso eles acreditarem em Deus, eles falam que Deus é o criador do mal. E é o problema que Agostinho vai resolver, né? Nós tínhamos esse problema, que Deus é o criador do mal, né? Eu não gosto de ouvir Marcos Graconato, mas Marcos Graconato, ele tem uma palavra a respeito disso espetacular. Deus criou todas as coisas boas, inclusive o diabo. Esse Agostinho é Agostinho de Hipona? Hã? É Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona, 350 a 432. Agostinho foi na lata. O que é o mal? O mal é o bem pervertido. Ponto. Isso aqui Deus não falou assim, haja mal. Não. Deus não criou o mal. O mal é o bem pervertido. Deus criou o ferro. Um exemplo, o ferro. O ferro, ele enferruja. Ele enferrujou por quê? Porque Deus criou ele mal? Não, Deus criou o ferro perfeito, limpo. Ele enferrujou e perdeu. Né? Um exemplo que Marcos Graconato gosta de dar o exemplo é que, por exemplo, uma tela. Deus não falou assim, haja um buraco na tela. Deus não falou, Deus criou a tela, não o buraco. O buraco tem lá porque criaram o buraco lá. Porque surgiu o buraco quando ele envelheceu. Então, essa ideia aqui de divindade aqui é ideia bastante importante para a gente ter aqui. Os que querem ser iluminados necessitam seguir seus próprios caminhos espirituais e transcendentais. Ou seja, se você quer coisa melhor, é uma espécie de espiritismo. Você está comprando a sua salvação. Até você reencarnar lá na frente é uma coisa boa com o Allan Kardec, que vai inventar essa filosofia. Na verdade, não foi o Allan Kardec, foi as Zimmermann Fox, né? Lá nos Estados Unidos, né? Ela pegou a ideia do Allan Kardec e vai aprimorá-la lá na frente. Depois elas pedem desculpa, mas só que aí a coisa já estava lançada. E como no Brasil é um país mais místico que existe no mundo, o brasileiro gosta da coisa oculta. Tudo que não prega oculto, o brasileiro vai atrás. Tiver um trem assim, parece que a adrenalina do cara vai lá em cima, né? É dentro dessa linha aqui. Então, antropologia, o homem não tem nenhum valor em sua existência temporária dentro do budismo. Né? Salvação, as forças do universo procurarão meios para salvar que todos os homens sejam iluminados e sejam salvos. Ou seja, há uma ideia aqui meio de Russell Norman Chamberlain, né? Universalista, todos serão salvos, inclusive o diabo. Né? O Russell Norman Chamberlain é muito bom a teologia dele, mas você tem que tirar os espinhos dela para você entender a teologia dele. Porque senão você acaba comendo um espinho lá, vai engasgar com ele, né? Ele é universalista, ele entende que até o diabo vai ser salvo no final das contas. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? A alma do homem. A reencarnação é símbolo doloroso para a vida e se caracteriza em transições. Todas as criaturas são ficções, ou seja, você vai entrando, não existe corpo, alma e espírito, né? Não há uma tricotomia aqui, ou dicotomia, né? Não sei, presbiteriano, pentecostal, né? A alma do homem. A reencarnação é um ciclo doloroso. Por isso que ele diz que é sofrimento. Caminho. O impedimento para a iluminação é o quê? A ignorância. É o sofrimento. Deve-se combater a ignorância lendo e estudando. Aí você larga de ser ignorante. Ser bobão, né? Nesse caso.
Posição ética. Existem 5 preceitos a serem seguidos no budismo. Primeiro, proibido matar. Mas qualquer religião fala de proibido, já é mandamento de Deus, né? Proibir, a proibição de matar, a proibição de roubar, proibição de ter relações sexuais ilícitas, a Bíblia também já fala disso. Proibição de falso testemunho, a Bíblia fala não ter falso testemunho, né? A proibição de usar drogas e álcool, né? A Bíblia é clara nisso, né? No budismo, a pessoa pode meditar em sua respiração, nas suas atitudes, em qualquer objeto que ela quiser, ou qualquer objeto qualquer, né? Em todos os casos, o propósito, o que é? Você medita para livrar-se dos desejos e da consciência do seu homem interior, para você atingir o nirvana. Então, o budismo, basicamente, tem palavras bonitas, assim, tem gente que escreve uma palavra bonita no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, manda para você Buda, autor Buda, põe lá embaixo em Buda. Pode ser bonita a frase, mas certa vez tinha uma pessoa divulgando um vídeo muito bonito, o cara fala bonito demais da conta, aí chega lá no finalzinho do vídeo, ele vai usar a frase xamanismo. Que xamanismo, que o xamanismo te proteja, falei, a palavra do cara é muito bonita, mas estou vendo esse vídeo sendo divulgado no grupo da minha igreja. E eu fui ouvir, aí eu fiz uma crítica, eu fui ler mesmo a respeito do xamanismo, e tive que escrever algumas coisas lá, gente, vocês tomam cuidado quem está publicando no grupo da igreja, porque xamanismo, isso é uma seita esotérica, vocês estão mexendo com esoterismo, vai postando sem nem ler o ensinamento que está ensinando. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, né? Como diz a minha mulher, eu tomo muito cuidado com aquilo que eu olho no Facebook, concordo ou discordo, porque isso acaba destruindo a gente, né? Certa vez eu entrei numa discussão, eu entrei no grupo da Assembleia de Deus, do lado do Pará. E eu estava dentro desse grupo e estava uma discussão lá sobre arrebatamento e não arrebatamento. E entrou um adventista no grupo da igreja e ele começou a disseminar as ideias adventistas lá dentro. E tal. E ele me pegou no dia que eu tinha dado aula aqui no seminário a respeito de uma determinada matéria aqui. E aí eu cheguei lá em casa e eu liguei o computador naquela hora, né? E fui olhar Facebook. E achei um comentário, estava a maior discussão lá. E eu entrei, foi uma confusão feia, né? Lá na época lá, e todo mundo começou a concordar com aquilo que eu estava falando, mas ninguém tinha argumento para falar com o cara. Não tinha argumento mesmo, que eram pessoas incautas, não tinha argumento nenhum para conversar com o cara a respeito do que ele estava defendendo lá. Então foi o maior problema lá na época lá. Eu vi as pessoas, teve gente que ficou bravo. Eu já fui expulso de um grupo uma vez de Instagram, porque o cara começou a defender a doutrina da predestinação lá de eleição, e eu comecei a discutir com ele essa questão da eleição lá dentro. Lá. E foi, e ele pegou o texto, não sei de quem, pegou o dicionário, não sei o que, no dicionário tal, fala que nós somos eleitos, não sei o que, tá. Aí vê que é eleição predestinatária, e aí foi uma questão polêmica lá, né? Aí no fim das contas eu fui excluído do grupo lá, porque eu estava errado. Mas é por quê? Porque o cara interpreta o texto dentro de uma visão daquilo que ele acredita, fora de contexto, apenas aquela realidade. E aí estoura tudo, né? Deus, verdade bíblica. Isso aqui nós já mostramos para os irmãos na aula anterior, isso aqui no hinduísmo. Quem é Deus? Crê em um só Deus, eternamente subsistente, em 3 pessoas, distinta, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, crendo no seu nascimento original, em sua morte expiatória, em sua ressurreição corporal de entre os mortos, em sua ascensão gloriosa aos céus, Espírito Santo, cremos que nele, como terceira pessoa da Trindade, né, Consolador, convenção do pecado, da justiça e do juízo vindouro, cremos no batismo do Espírito Santo que nos é ministrado por Jesus como evidência do falar em línguas, e aqui eu coloquei isso aqui para o pentecostalismo na qualidade de 9 dons espirituais, né? Então, essa é as verdades bíblicas. O homem. Nós cremos na criação do homem igualmente em mérito, oposto dizer,
perfeita natureza física, psíquica e espiritual, que responde ao mundo em que vive, ao seu Criador, seus atributos fisiológicos, naturais e morais, inerentes em sua pessoa, e que o pecado instituiu a sua posição primária com Deus, né? Tornando-o depravado moralmente, morto espiritualmente, condenado à perdição eterna. Bíblia, cremos que ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, ela é a revelação progressiva da verdade de Deus. E a Bíblia, ela revelou aquilo que Deus quis falar. Ponto. Aquilo que Deus quis falar, ele não falou na Bíblia. Para de inventar. Muita gente inventando muita história que Deus falou isso, falou aquilo, interpretando aquilo que Deus falou de forma erroneamente. Deus falou aquilo que ele quis falar, ou complementar a palavra de Deus. Não existe a ideia de se complementar a revelação de Deus. O que está revelado é o que está na Bíblia. Quando fala em Deuteronômio 29, porque é oculto, é porque Deus não quis falar. Não quis falar. Deus não quis revelar, não revelou. Está aí. Né? Então a Bíblia ela é a revelação daquilo que Deus quis falar. É a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de fé. Né? O Hernandes Lopes gosta muito de usar essa tecnologia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé. E qualquer livro que você vai pegar aí, a Bíblia é a nossa regra de fé. Ponto, acabou. Assim como o Alcorão, ele é para o Islã. Nós vamos falar dele na semana que vem. Possivelmente, se der certo, na próxima aula. Ok, irmãos? E aqui, pecado, céu e salvação. Cremos na pecaminosidade do homem que destruiu a glória de Deus, e que é somente através do arrependimento de seus pecados e fé expiatória na obra de Jesus Cristo que o homem pode chegar lá. Ou seja, aqui nós temos o céu, e aqui nós temos um caminho, e aqui nós temos a cruz. Você não vai para o céu se não passar por essa cruz. Você já assistiu aquele filme do John Bunyan? Já assistiu aquele filme do John Bunyan, O Peregrino? Já. Assiste aquele filme do John Bunyan. Ele vai para o caminho certo para chegar no céu, né? Vai ter uns caras que saem atalhando, né? Saem atalhando, na hora que chega lá, o barco, a porta fecha e o barco afunda, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. É só acreditando na obra de Jesus, no arrependimento dos pecados, a fé na obra expiatória de Jesus, e só Ele pode restaurar o homem. Não há como, não posso fazer boas obras, só Jesus que nos salva. Ele é o nosso Salvador, né? Céu e inferno. Cremos no juízo vindouro que condenará os infiéis e terminará na dispensação física do ser humano, né? Cremos no novo céu e na nova terra, na vida eterna, luz eterna para os fiéis, condenação eterna para os infiéis. Cremos no perdão dos nossos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebida gratuitamente de Deus através de Jesus Cristo. Ok? E nós temos aqui o significado da bandeira do budismo. As irmãs depois dão uma olhada, é 22:09 agora. Os irmãos depois dão uma olhada aqui. O significado da bandeira, cada um da cor da bandeira. Aqui, ó. Isso aqui não é LGBT não, viu, irmãos? Parece LGBT, mas não. Essas cores aqui, ela tem um significado dentro do budismo, né? Para cada um dos seres vivos que comparecem ao princípio do Dhamma, lei universal da natureza, Buda enviou um feixe de luz. É como se fosse um arco-íris, né? Apesar que essa outra parte aí utiliza isso também, né? A banda de cor azul simboliza a meditação. A banda de cor amarela simboliza símbolo do pensamento justo. A de cor vermelha, símbolo de energia espiritual. Eu não vou entrar no mérito dela, senão não vai dar tempo. A cor branca, símbolo de fé, joia preciosa da dama. A banda de cor laranja simboliza o quê? Inteligência. A sexta banda é constituída pela reunião das outras cores, simboliza o quê? A não discriminação entre as cores, sobre nenhum deles. Essa é a bandeira do budismo. E aqui nós temos escolas do budismo. Olha o tanto de escola dentro do budismo. Aqui nós temos a escola Theravada, que é a mais antiga do budismo. Ela é predominante no Sri Lanka, no Camboja, em Laos, Birmania, Tailândia, Vietnã, China, Malásia, Indonésia. Aliás, a Indonésia e a Tailândia é um dos países mais islâmicos do planeta. 90% da população é islâmica.
né? Não é budista, mas predomina lá também. Também são pequenos, né? Hã? Também são pequenos. Mas é muita gente, viu? A escola Mahayana é outra linha do budismo, né? Escolas Terra Pura, a Vajrayana, eu quero chegar aqui, a Mahayana Zen, a Nichiren, e aqui, ó, aqui nós temos aqui as escolas de divisão do budismo. Então, até aparece, igreja pentecostal, né? O protestantismo depois que dividiu, né? Nós temos aqui a Mahayana, Hinayana, a Vajrayana, e dela vai derivando aqui o outro, a Theravada. A Theravada saiu essa, várias linhas que saíram. É como igrejas evangélicas, né? Vai saindo cada linha dentro do budismo. E aqui nós chegamos no fim do nosso material. Esse aqui foi só mais final aqui, porque a nossa aula já chegou ao final. Mas, irmãos, o budismo em síntese é isso aí. Tem os 2 vídeos que eu postei lá para os irmãos. Podem dar uma olhada, pode te ajudar mais a respeito desse assunto, de entender sobre o budismo. Tá ok, irmão Diego, irmão Wesley Castro? Tá tudo beleza, irmão Eduane? Alguma pergunta? Tudo bem com os irmãos? Então, que Deus abençoe a irmã Cleonice, a irmã Tânia que está aqui presente conosco. Deus abençoe. Eu vou ver com a Gersilene aí, qualquer coisa eu comunico no grupo da igreja, se nós podemos. Se não tiverem aula aí, algum professor não for aí dar aula, eu vou pegar para a gente atualizar a nossa matéria, para não deixar lá para frente, porque pode ser complicado lá na frente. E lá na frente eu estou achando que eu já vou ter que aumentar a matéria para os irmãos, por causa da muita seita que existe por aí. Tá ok? Deus abençoe os irmãos, irmão Diego, irmã Luane, irmão Wesley Castro, irmã Cleonice e a irmã Tânia. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima sexta. Graças a Deus, nosso material agora está dando certo. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Senhor. Senhor. Amém. Deus abençoe.